Sejam bem-vindos ao segundo dia aqui deste evento de lançamento da Educação Executiva Mackenzie, uma nova proposta de cursos de atualização, aperfeiçoamento e lato sensu premium da nossa UPM, né? Como dissemos ontem, esses cursos eles estão estruturados para líderes empresariais de alta performance. Os programas eles oferecem uma excelência de aprendizagem, onde a excelência acadêmica da Universidade Presbiteriana Mackenzie passa a ser aplicada ao mundo corporativo. A ideia é procurar se afastar do academicismo típico das instituições de ensino superior para se voltar mais ao mercado corporativo e à realidade das empresas e das instituições. E com isso, gostaria de agradecer a presença dos palestrantes desta noite de evento, né? Do vice-presidente global do Grupo Stefanini, Ailton Barberino do Nascimento Filho, que aqui representa o CEO Marcos Stefanini, não pôde estar presente conosco. Muito obrigado, Ailton, pela disponibilidade, pela presença. Agradecemos também a presença da diretora de Talent Acquisition América Latina da Oracle, Daniela Borges. Muito obrigado, Daniela, pela presença e disponibilidade. Do diretor-geral da empresa Robert Half, Fernando Mantovani. Muito obrigado, Fernando, por estar aqui conosco. E também da diretora de Recursos Humanos da Oracle, Milena Almeida. Muito obrigado, Milena. Todo o público que nos acompanha tanto aqui pela plataforma do Zoom Web Conference, como pela retransmissão no YouTube da TV Mackenzie. Muito obrigado também pela presença de todos e todas que aqui nos acompanham. Antes desse evento, eu gostaria de fazer uma breve leitura de cada um dos currículos dos nossos palestrantes dessa noite, para que nosso público possa conhecer e perceber a trajetória de cada um deles, todos com invejáveis currículos e uma trajetória, uma carreira de grande sucesso. Ailton Barberino do Nascimento Filho, economista, possui MBA em Finanças Corporativas e Liderança em Transformação Digital pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas. Atuou 40 anos com tecnologia da informação. Atualmente é vice-presidente global do Grupo Stefanini, atuando nas áreas de negócios, consultoria e relações governamentais, além de ser consultor-chefe de vertical de negócios em soluções para diversos mercados e distintas tecnologias, inclusive métodos em destaque para projetos de transformação digital. Foi membro do Comitê de Riscos de Crédito do Banco Central do Brasil, faz parte da Confederação Nacional do Comitê Movimento Empresarial pela Inovação, do Fórum das Empresas Transnacionais, além do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos. Daniela Borges possui 20 anos de experiência em recrutamento e seleção. Em 2006, ingressou na Oracle como gerente de recrutamento para o Brasil. No ano de 2012, passou a ocupar o cargo de diretora de Talent Acquisition, sendo responsável pela América Latina, além de envolvimento em projetos globais como Alemanha e Inglaterra. Fernando Mantovani possui graduação em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Desde 2005, atua na área de recrutamento e seleção, sendo atualmente diretor-geral da empresa Robert Half, eleita em 2020 como uma das melhores empresas de recrutamento pela Forbes em 2 categorias nos Estados Unidos. É autor do livro Para Quem Está na Chuva e Não Quer Se Molhar: Como Fazer da Carreira dos Sonhos uma Realidade. Além disso, possui um blog na exame.com chamado Sua Carreira, Sua Gestão, onde semanalmente publica artigos sobre liderança e comportamento corporativo. Milena Almeida possui formação em tradução e intérprete pelo Centro Universitário Ibero-Americano e Administração de Empresas pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, além de pós-graduação em Recursos Humanos pela mesma instituição. Em 2003, entrou na Oracle, onde atualmente ocupa a função de diretora de Recursos Humanos. Feitas as devidas apresentações destes grandes nomes do mercado corporativo que aqui estão conosco nesta noite, vamos dar início às falas dos nossos convidados. A ideia aqui nesta noite é que tenhamos um evento tipicamente em tempos de pandemia virtual, mas no modelo não tão formal de palestras, mas que seja mesmo um bate-papo sobre os impactos da educação executiva na carreira e na empregabilidade, e que a gente possa, então, trocar ideias e conversar um pouco sobre este tema e ouvir muito e aprender muito com nossos 4
convidados especialíssimos aqui. E para conduzir esta conversa, este bate-papo tão enriquecedor para nós nesta noite, eu convido Rinaldo, que tem coordenado junto comigo a construção da iniciativa Educação Executiva Mackenzie, para que possa conduzir esse talk e essa conversa, esse bate-papo com os nossos especialíssimos convidados, a quem, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de tempo, de agenda, que eu sei que não é fácil, mas que vocês encontraram aí um tempinho para disponibilizar numa agenda tão concorrida e num momento de final de ano, esse tempo e esse momento para estar conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Milena, muito obrigado, Ailton, muito obrigado, Daniela, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rinaldo. Boa noite a todos. Saúdo o professor Dr. Lourenço de Miranda Freire Neto, a quem agradeço muito, e sobre a sua coordenação nós temos grandes desafios e temos conseguido elevar o patamar da educação continuada do Mackenzie. Também nessa noite saúdo a Daniela, o Fernando, a Milena e o Ailton, e agradeço também, assim como o professor Lourenço, pela disponibilidade, pelo cordial atendimento e pela interação que tivemos aí na preparação deste bate-papo nesta noite. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa pelo Fernando hoje, se o Fernando me permitir. O Fernando ele também tem alguns dados para apresentar e acredito que são dados muito interessantes e a compartilhar com o nosso público e com os demais participantes do evento, sobre a questão de como realmente a capacitação e a educação executiva ela impacta na empregabilidade. Fernando, fique à vontade, a palavra está com você. Legal, obrigado, Lourenço e Rinaldo, boa noite a todos, é sempre uma satisfação, agradeço o convite aí do Mackenzie para a Robert Half poder dividir um pouco o conhecimento. Eu estou tentando aqui compartilhar, mas eu estou desabilitado, então não sei se alguém consegue me habilitar, senão eu vou falar mesmo sem mostrar os dados. Pode tentar novamente, Fernando, por favor. Pronto, agora vai. Na verdade, a Robert Half tem um índice que a gente chama de índice de confiança. É uma pesquisa que a gente faz no mercado trimestralmente, e a gente conversa com profissionais do mercado com 3 perfis: profissionais desempregados, profissionais empregados e recrutadores. E com base na pesquisa desses profissionais, a gente analisa o grau de otimismo que eles têm em relação ao próximo período em termos de contratações. Então, só para dividir uma notícia que eu acho que é interessante, a gente faz esse levantamento desde 2017, e se a gente olhar o levantamento feito no mês passado, ele tem o terceiro melhor índice de confiança, depois de praticamente um ano aqui, no mesmo patamar. Então, isso aqui, para quem está indo para o mercado, não deixa de ser uma informação interessante, né? A gente está recuperando a perspectiva de contratação. A perspectiva futura ela é sempre melhor que a presente. O ser humano tem essa tendência de sempre imaginar que o futuro vai ser melhor, né? E tudo que é acima de 50% é considerado otimismo. Então, a gente vê aqui que lá no começo da pandemia a situação realmente ficou difícil, mas esse número melhorou e o mercado atual tem uma melhora expressiva. Isso a gente vê em termos de contratações acontecendo efetivamente. E vê nos 3 públicos, que eu acho mais interessante também. Você vê no recrutador, que é aquele que tem a vaga na mão, aquele que enxerga primeiro a melhora do mercado, tem uma melhora expressiva de 10% aqui no último trimestre, e também em relação ao profissional empregado. Quem está desempregado normalmente é um pouco menos otimista, normal, esperado. Só para dar um cenário do mercado aí, uma pesquisa que a gente acabou de soltar, então só para dividir a temperatura do mercado. Mas em relação ao foco aqui, em termos de qualificação profissional, eu queria mostrar um outro dado, porque essa mesma pesquisa ela traz uma historinha que fala um pouco sobre
o desemprego geral, que é aquele que a gente está acostumado a ver na mídia aqui em cinza, e esse gráfico, essas barras da direita, tratam do que a gente chama do desemprego do profissional qualificado. Na nossa pesquisa, no nosso corte, esses dados são extraídos do CAGED diretamente, o que é o profissional qualificado? É o profissional com mais de 23 anos de idade e com formação superior. Então, isso aqui é um exemplo extremo de como a qualificação muda drasticamente a tua empregabilidade. Então, para quem... obviamente, isso aqui poderiam ser feitos vários cortes, mas esse aqui é um corte relativamente grosseiro para mostrar que quanto mais qualificado, teoricamente, a tua chance de ficar desempregado cai. Pelo menos em tese, como via de regra, né? O país já teve uma situação de desemprego melhor para o profissional qualificado, a gente vê ali no final de 2019, ela vem subindo, mas ela é significativamente menor do que aquela que a gente vê no mercado como um todo. Então, quando se fala de 14%, 15% de desemprego, para o profissional qualificado, esse número hoje gira em torno de 6,5%. Então, isso aqui é só para ilustrar a importância da qualificação. E aí, para não me estender muito, na verdade, eu queria só contar 4 historinhas que eu acho que mostram um pouco o que a gente vê no mercado. Não é uma opinião, é só uma tentativa de trazer o reflexo do que se vê no mercado. Primeiro, eu gosto bastante de ler e gosto bastante de ler biografias, né? Essa frase aqui é uma frase de um golfista famoso, que ultimamente não é tão famoso assim, mas ele fala que ele passou a ter sorte depois que ele começou a treinar 10 horas por dia. Quando você lê biografias de grandes esportistas, todos eles associam o sucesso a treinamento. O talento é importante para te levar até um determinado momento, mas é o treinamento que te leva ao desempenho acima da média. Você vai olhar, se você lê isso em qualquer biografia, a biografia do Agassi, a biografia do Bolt, a biografia do Kirten, você pode procurar a biografia de qualquer grande esportista que você vai encontrar a associação dessa ideia. E aí são 15 anos na sala de entrevista, e eu tenho uma história que eu uso, que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu acho que é um desses 4 pontos que eu queria tocar. Eu estava entrevistando um rapaz, ele tinha mais ou menos 27, 28 anos, então ele tinha uns 4 ou 5 anos de formado. A idade pouco importa, é só o tempo de formado aqui que é relevante. E eu estava entrevistando ele, passando por todas as experiências. Chegou na última experiência dele, ele trabalhava numa empresa de bens de consumo, ele era um gerente de produto júnior, conforme estava escrito no currículo. E eu perguntei para ele, bom, então você hoje é um gerente de produto júnior? Ele falou, não, na verdade não. Semana passada eu fui promovido, eu agora sou um gerente de produto pleno. Aí eu perguntei para ele, poxa, mas você acabou de ser promovido, o que você está fazendo aqui sendo entrevistado? Aí ele falou, não, é sempre bom ouvir o mercado, conversar com as pessoas. Falei, legal, bacana. E o que te faria, então, mudar de emprego? E ele respondeu para mim que é uma posição de gerente de produto sênior. Mas eu falei, mas você acabou de ser promovido, né? Mas você me perguntou o que faria eu mudar de emprego. Legal. Então tá, então me conta um pouco o que você pretende daqui por diante. Quando você entende que você estaria capacitado na empresa que você está hoje para se tornar um gerente de produto sênior? Eu imagino que uns 2 anos. Legal. E depois, o que você quer? Eu queria ser diretor. Diretor de quê? De marketing. E quanto tempo na cadeira de gerente de produto sênior para se tornar um diretor de marketing, na tua visão, você esperaria antes de ir para o mercado? Uns 3 anos, talvez 4. E depois? Depois eu queria ser vice-presidente. Legal, bacana. Quanto tempo depois de diretor você queria ser vice-presidente? Mais uns 3 anos eu acho que tá bom. Legal, e depois? Eu queria ser presidente, CEO. Falei, puxa, legal. Fazendo uma conta rápida aqui, em 15 anos você sai da tua posição de estagiário
para uma posição de CEO da empresa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com que idade você quer se aposentar? Ele falou, não sei, não pensei nisso, eu só não quero trabalhar até o final da vida que nem meu pai. Falei, legal. Quantos anos seu pai tem? Ele está com 60. Então, você quer se aposentar com quanto? Uns 55 no máximo. Falei, legal. Então, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Você levou 15 anos na tua carreira para chegar à posição de CEO. Depois você está me dizendo que você vai passar outros 20 na mesma cadeira. Como é que você vai aguentar isso? Porque você diz que você aguenta 2 ou 3 anos numa cadeira e está na hora da próxima. O que você vai fazer 20 anos sentado na mesma cadeira? E aí ele ficou meio perdido e não sabia muito bem o que responder, e também eu não estava procurando uma resposta, eu só estava fazendo uma provocação, e a nossa conversa parou por aí. O Ricardo Semler escreveu um livro chamado Você Está Louco, mais recentemente, e ele fala uma coisa mais ou menos assim. A expectativa de vida de alguém que está saindo da faculdade hoje, provavelmente, deve ser superior a 90 anos. Se você se formar com 25, trabalhar 35, você se aposenta da primeira carreira, estuda mais 5, trabalha mais 20, ainda tem uns 5 anos da tua vida para fazer nada. Ninguém aguenta ficar 30 anos da vida sem fazer nada. Então dá para você ter uma segunda carreira até. E você com 55, 60 anos, imaginar que você vai parar de trabalhar, alguma coisa não está encaixando muito bem. O mercado de trabalho é uma pirâmide e quem chega lá em cima quer ficar um tempinho lá. E só tem uma cadeira lá em cima. Então, quanto mais para o alto vai, menos cadeira tem. Precisa entender que esse crescimento ele não necessariamente é exponencial, né? Ele depois dá uma mudada aí na inclinação da curva, né? O Paulo Kakinoff, por exemplo, é um exemplo de um executivo de sucesso que antes dos 40 anos, se eu não me engano, com 37 ou 38, assumiu uma empresa como a Gol. Isso é exceção, não é a regra. Aí tem uma outra historinha aqui, que eu cansei de ouvir na sala de entrevista. Um candidato virar e perguntar, eu queria saber qual é o plano de carreira da empresa. Então, só vou resumir aqui essa história toda onde eu estou querendo chegar. Se você hoje, antes de participar aqui do evento, ou antes de sair para trabalhar, ou antes de voltar para casa, ou se planejar o que eu vou comer antes do evento, para tudo na vida você se planeja. Você se planeja para ir no supermercado, você monta uma lista, vê se você está levando dinheiro para pagar o cartão, como é que você vai levar sacola reciclável, você se planeja para fazer um churrasco na família, para a família ou para os amigos no final de semana, você se planeja para a ceia de Natal ou de Ano Novo, ou para uma viagem, e tudo isso pode durar 1 hora, 1 dia, 1 semana, 15 dias. A carreira dura 40, 45 anos, e quando a gente fala de planejamento de carreira, as pessoas acham que é autoajuda. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de deixar aqui é: planeja a tua carreira. As pessoas tratam a carreira como se fosse alguma coisa, deixa a vida me levar e depois eu vejo o que acontece. Eu costumo dizer que eu entendo que você deveria pensar na tua carreira como uma escada. Ela tem a forma, o tamanho, a cor, a quantidade de degraus, o formato, do jeito que você quiser. Mas se você não souber o último degrau que você quer ocupar, você não consegue construir os outros. E sair do primeiro para o último degrau de uma vez só não acontece. Contar com a sorte para isso e chegar, de repente, no meio da tua carreira e falar, puxa, eu dei azar, não tive a oportunidade aqui na empresa. O que eu costumo dizer, planejar a tua carreira, pensa no teu último degrau, com quantos anos você quer trabalhar, que posição que você quer ocupar. Quem senta nessa cadeira fez o quê? Tecnicamente, comportamentalmente, quais são as experiências profissionais desse profissional? Como é que você se capacita para o mercado para ser competitivo no mercado? Plano de carreira, a empresa pode ter, mas o plano é da sua carreira. A empresa não deveria planejar a sua carreira.
A empresa pode mostrar que existe dentro da empresa um caminho de carreira. E a decisão de seguir ou não esse caminho de carreira deveria ser sua. Se o caminho de carreira começar a andar muito diferente da escada que você sonha, talvez seja a hora de mudar de empresa ou mudar o formato da tua escada. Sucesso profissional, na minha opinião, sucesso de uma maneira geral, não é o que o mercado impõe a você, é o que te traz felicidade. Então, eu entendo que tudo começa por aí. O que você quer, qual é o último degrau da tua escada, vai para o mercado, vai no LinkedIn lá, eu quero ser um controller de uma empresa, que legal. O que um controller de uma empresa multinacional, como você gostaria de ocupar essa cadeira, tem em termos de capacitação técnica, experiência profissional? Ele tem sua iniciativa, ele fez uma pós-graduação, ele fala um segundo, um terceiro idioma. Você tem as mesmas qualificações técnicas? Depois nós vamos falar de comportamental, porque se você não tem isso, como é que você é competitivo para o mercado? Como é que as coisas acontecem? Então, na verdade, é isso um pouco do que eu queria trazer como provocação. Eu estou deixando aqui meus contatos, tem o perfil no LinkedIn, aí se alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto, sempre à disposição, mas as provocações que eu trago são muito nesse sentido. E aí, a sua capacitação técnica, a educação continuada, o aprender sempre é fundamental, e cada um encontra um caminho. É a sala de aula, é a leitura, é o próprio dia a dia, as avaliações 360, as conversas de feedback, tudo isso junto conta, né? Então, acho que é isso. Eu estou aqui extasiado porque usaram um Photoshop na minha foto aqui. Eu ainda estou impactado, devo ter uns 15 anos a menos nessa foto aqui, então chega de compartilhar. Acho que é isso, um pouquinho do que eu tinha para dividir ou para provocar aí inicialmente. Fernando, muito obrigado. Com certeza a sua apresentação e sua fala enriqueceu muito a nós, os dados que você trouxe a nós. Eu acho que realmente, como você falou, nós temos percebido a ansiedade em alguns casos, principalmente dessa geração que tem vindo por galgar cargos de uma maneira um pouco mais rápida. E então isso realmente veio muito ao encontro. E eu queria passar a bola agora, a palavra para a Daniela, aproveitando e perguntando também, já deixando uma provocação a Daniela, para que ela compartilhe conosco. A Daniela, como foi apresentado muito bem pelo professor Lourenço, ela é a representante da América Latina de recrutamento do RH da Oracle, e compartilhar com a gente essa visão macro do sentido de como ela enxerga, como você, após você compartilhar o seu conhecimento, sua história e as práticas da Oracle com relação à empregabilidade, como que você enxerga isso, o impacto da pandemia na empregabilidade e como que a educação continuada na América Latina tem sido trabalhada para reverter esse quadro difícil com relação à pandemia. Daniela, boa noite, muito obrigado. Boa noite, é um prazer e uma honra estar aqui. Muito, muito obrigada. Eu até anotei uma frase que o Fernando colocou: quanto mais qualificação, melhores as chances da tua empregabilidade. Eu acho que eu estou completamente de acordo, faz todo sentido. Mas antes, eu queria só, até pensei um pouco, né, o que falar no começo. Foi um ano, ainda, mas foi um ano muito desafiador, de muitas adaptações, muitas mudanças a uma nova realidade, e não só na vida profissional, porque a gente muitas vezes fala, estou estressado, vida profissional, estou trabalhando muito, tantas reuniões de Zoom, mas também na vida pessoal. E encontrar hoje esse equilíbrio é muito difícil, é um desafio. Para dar um exemplo, né, na nossa vida de RH, os nossos processos seletivos, que antes tinha uma riqueza de fazer entrevistas com os candidatos, né? O Fernando também, no Robert Half, fazer as entrevistas face to face, olho no olho, essa riqueza que a gente tinha de trocar essa ideia, agora são virtuais. Se perde um pouco, mas também se ganhou. Eu acho que a gente tem que olhar tanto o lado
o que se perdeu nesse ano, mas também o que se ganhou. E com essa nova modalidade, ela também abriu novas oportunidades de conhecimento, como, por exemplo, né, nós trabalhamos numa empresa de tecnologia. A tecnologia antes ela era vista como uma ferramenta de trabalho, mas hoje ela é uma ferramenta de desenvolvimento, de interação, de conhecimento, como que vocês estão fazendo agora. A gente, só para dar um exemplo também de um programa que a gente tem no Brasil, que tem tido muito sucesso, que justamente hoje, dia 17 de dezembro, ele cumpre 1 ano no Brasil, e a gente, inclusive, vai exportar isso para outros países, porque no Brasil deu tão certo, que é o Oracle Next Education, que é o One, que é uma plataforma de educação e empregabilidade para os profissionais do futuro. O público-alvo são jovens a partir dos 18 anos, estudantes, e que queiram construir a sua carreira também no mundo de tecnologia. O programa ele oferece cursos de programação, de empreendedorismo. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 alunos matriculados, e a gente tem 2 pilares. O primeiro da educação, onde a gente oferece cursos técnicos, com foco em programação, empreendedorismo, com plataforma 100% online. E a empregabilidade, onde você também se cadastra com o seu currículo e tem um contato já, desde o primeiro dia, com grandes empresas, clientes e parceiros Oracle. Nesse ano, né, a gente hoje está cumprindo 1 ano, a gente já conseguiu formar 660 pessoas e temos 70 jovens empregados. E vamos por mais. Mas tudo isso a gente teve que fazer justamente no mundo virtual, que antes era presencial e agora isso mudou para o mundo virtual. Outra coisa que eu queria comentar, e aí depois eu passo a bola para a Milena, o que o Fernando falou também sobre plano de carreira. Eu concordo também 100% no que ele falou. E outra coisa, o público que está nos ouvindo hoje também, desenvolvimento de carreira está nas suas mãos. A empresa pode te dar as ferramentas, os cursos, desenvolvimento, os hard skills, os conhecimentos técnicos, programas de mentoring, tudo isso muito legal, muito bacana, mas para onde você quer ir com a sua carreira está nas suas mãos. E isso não sempre tem que ser um crescimento vertical. Ele também pode ser lateral. Uma pessoa que está hoje trabalhando em marketing, mas eu sempre quis trabalhar em vendas ou desenvolvimento ou passar de uma área de consultoria para uma área de pré-vendas, enfim. Eu acho que isso tudo depende 90% de você e 10%, obviamente, de ter uma pessoa, de ter um bom manager, de ter feedbacks constantes e de traçar, juntamente com a área de RH da empresa, traçar também quais seriam as vertentes desses planos de carreira. Milena, o que você quer adicionar aí de empregabilidade nessa e de cuidado, né, os cuidados que a gente tem hoje com os nossos empregados? Eu acredito que a Milena caiu, Daniela. Ela Eita! acabou se ausentando aqui, mas... mas é isso. Eu também me estendi um pouquinho, mas... Eu acho assim, fantástico essa iniciativa da Oracle, né, em capacitar jovens, e como também a universidade, que tem um papel aí fundamental e que busca acelerar o conhecimento desses jovens através de educação continuada. E também, só para incluir também uma informação interessante, justamente, a gente tem também um programa de estágio que a gente lançou agora, que é um programa de estágio diferente, porque ele é feito, todo o processo seletivo, né, que sempre é feito em etapas, entrevista, assessment, dinâmica em grupo, tudo aquilo que a gente fazia antes junto, agora é tudo virtual, mas a Oracle, ela pensa que o programa de estágio, o clássico programa de estágio, ele tem que mudar. Então, a gente lançou um programa que não procura o talento específico, porque que ele procura mais o talento pode vir de qualquer lugar. Então, um programa de estágio focado em diversidade, em inclusão, e o processo seletivo ele é feito às cegas, para não ter nenhum viés. Eu acho que isso é a grande mudança
que a gente pode fazer agora nesse momento, né, de 100% online, virtual, eu acho que é importante também a gente ter sempre em aberto a questão da inclusão, da diversidade, e esse processo seletivo para esse programa especificamente, ele é baseado em valores e pilares, nos valores e nas competências Oracle, e não tanto nos hard skills. Os hard skills são importantes também, mas os valores, eu acho que isso também faz toda a diferença no programa de estágio também. Daniela, muito obrigado. Eu queria fazer uma provocação ao Ailton, que tem aí grande experiência no mercado, e eu gostaria de aproveitar, Ailton, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu acredito que o Brasil, o mundo, passou por uma transformação digital muito muito rapidamente, de uma forma até mesmo não preparada, né, por conta da pandemia. E eu queria ouvir da sua experiência, compartilhando também algumas ações da Stefanini, sobre como que você enxerga isso, qual que é a sua visão sobre essa transformação digital que nós passamos e o impacto disso com relação à própria capacitação dos funcionários, e como que a Stefanini tem buscado alternativas de gerar e levar o conhecimento para os seus colaboradores. Muito obrigado, Ailton, e boa noite. Obrigado, Rinaldo, pela pergunta. Eu queria começar aqui pegando ali o finalzinho da fala da Daniela, que eu achei muito, muito legal, quando você diz assim, olha, nós preparamos, capacitamos, damos todas as condições para o desenvolvimento profissional, mas muito depende da pessoa, né? Então, acho que muitos se destacam pela educação que tiveram em casa, pelo tipo de desafios que os pais colocaram na vida dessas pessoas, e depois como ele mesmo aproveitou isso e se autodesafiou também na escola, né? Então, o desenvolvimento acadêmico dele vai mostrar também muito se ele tem essa veia de liderança, empreendedorismo, coisas que ele vai carregar para a vida profissional. Então, acho que isso é o que nós temos que fazer, justamente dar as condições, né? Mas depende muito de cada um, né? Que nem o rapaz no início, foi muito legal a apresentação do Fernando. Acho que não é só o querer e visualizar, não, eu quero aquilo, eu tenho que fazer por aquilo, né? Então eu tenho que conquistar cada uma dessas etapas, né? Não sei se ele consegue nos 15 anos o objetivo que ele traçou, acho bem difícil, mas acho que porque também ali todos esses degraus eles trazem uma boa fatia de experiência, né, que você adquiriu, como você aprendeu a liderar, né, como você realmente se posicionou como formador de opinião até frente aos seus líderes e pares, etc., e conseguiu colocar a sua, vamos dizer assim, a sua presença de espírito, empreendedorismo para quem vai te puxar para lá, né, quem vai abrir essa avenida para você. Mas acho que depende muito de cada um. A pandemia, né? O que aconteceu no Grupo Stefanini? O Grupo Stefanini, hoje, acho que, só para dar um panorama, é um grupo grande e heterogêneo. Hoje nós temos no grupo, são 29 empresas, e a maior parte é tecnologia, então 80% é tecnologia, mas também temos processadora de transações financeiras, temos uma indústria, né? Pouca gente sabe que nós temos uma indústria de eletrocenters, né? Então, tem uma diversidade aí. E nós temos um vice-presidente global na área de RH, ele mudou esse contexto, né? Ele prefere não chamar de RH, porque o espírito todo que ele trouxe para a companhia é o nome da própria área, que é People and Culture, né? E Culture é realmente o que nós vivemos dentro do grupo no dia a dia, né? Assim como no caso da Oracle, que é uma empresa global, você enfrenta e vai vivenciar diversas culturas diferentes, e aí você tem que equilibrar
a parte que é o DNA da sua empresa, que você quer levar para cada localidade, mas você, em cada localidade, a Stefanini está em 41 países em todos os continentes, né? Então, nós temos uma diversidade grande em termos de culturas. E aí você tem que integrar o de melhor de cada uma dessas culturas dentro da sua e vice-versa. Então, você tem que levar sempre um pedacinho do teu propósito para dentro dessas regiões, né? E também absorver o de melhor que elas têm. Então, essa é uma experiência que a gente tem tido muito boa. E daí o Rodrigo Pado, que é o nosso VP Global de People and Culture, né? Ele vinha preparando e preparou todo um programa que vinha sendo executado de introdução de novas práticas dentro da área de RH. E, de repente, pum, vem aquela pandemia e nós, como todas as empresas, né, fomos pegos por uma aceleração e antecipação do que já ia acontecer, né? Essa questão toda de ter a divisão entre trabalho presencial e trabalho home office já era uma coisa que vinha começando e teve que amadurecer a 300 km por hora. E daí antecipou aí alguns anos nas práticas, estratégias dessas áreas de recursos humanos e, enfim, e também de tecnologias, né? Então, e nós tivemos vamos dizer assim, talvez até uma sorte, porque a gente vem enfrentando as ondas, né? Então, a nossa onda do grupo, nós começamos a pegar na Ásia, né? Então, veio lá na China, nós temos operação grande na China, né? Na Tailândia, nas Filipinas, em Singapura, etc. Então, veio pegando a Ásia e a gente veio sentindo o impacto do Covid por ali. Vamos preparando, quando chegar aqui nas outras, chegou a Europa, a vez da Europa foi extremamente crítica, né? Então, cada uma foi uma experiência, mas em todas elas, nós tivemos que repensar modelos e tal, estimular. Por exemplo, como você estava com o pessoal em casa, nós colocamos 26 mil pessoas em home office ao longo dessas ondas que foram acontecendo. E aí nós pensamos, bom, nós vamos ter que continuar com a nossa formação, com o desenvolvimento profissional, e nós vamos ter que usar diversas práticas, né? Acho que eu nunca imaginava que nós conseguiríamos fazer tanta comunicação através das lives diárias, através do webinars, enfim, trazendo, porque tudo que a gente cria de novo é muito comum nos nossos laboratórios, a gente tem uma troca, né, de experiências e conhecimento. Os laboratórios, eles trabalham juntos, né, são 6 aí no mundo, eles estão trabalhando juntos, desenvolvendo soluções juntos, né? Então, a gente acaba transferindo esse conhecimento, já era uma prática, através de práticas virtuais. Porém, nós tínhamos que combinar, né, o desenvolvimento das pessoas com o desenvolvimento dos trabalhos, dos projetos, e abrir oportunidades de formação. Então, nós fizemos acordos também com escolas, com geração de conteúdos, etc., para colocar vários cursos à disposição do nosso pessoal, e eles aproveitaram muito bem, né, a formação, porque dentro da área de tecnologia tem um dinamismo muito grande em termos de plataformas novas, tecnologias novas que vão surgindo, principalmente na área digital, e que vão se incorporando no dia a dia. Então, você precisa de formação rápida. Muitas vezes você vai encontrar o cara pronto no mercado, mas você tem que formar o seu time interno. Então, teve muita dinâmica de formação EAD nesse sentido. Mas nós sempre já visualizávamos que, num futuro próximo, o trabalho se transformaria, né? Então, a gente já em alguns eventos, né? Inclusive num congresso que eu participei na FEI faz uns 3 anos, a gente já falava disso. Estava lá o CEO da Sampo, a gente dividiu um painel,
Então, é que assim, o que nós vemos no futuro, as pessoas com menor relação de emprego e maior relação com o trabalho, né? Então, você desenvolvendo novas competências e formação contínua. Então, na minha época, né, lá atrás, você se formava na graduação, você pensava numa pós, num MBA, e aí você fazia 2 ou 3 coisas dessas, né? Fazia uma pós-graduação, fazia 2 MBAs, e achava que, pronto, resolvi o meu problema, né? Só que hoje em dia a coisa não é mais assim. Então, a formação é contínua e você tem que realmente procurar novas competências. Por exemplo, tem um exemplo aqui em casa. Meu filho é engenheiro mecânico, formado pela FEI. Mas, quando ele se formou, a FEI ainda não tinha introduzido transformação digital, data science, indústria 4.0, etc. E ele teve que correr atrás e continua. Então, ele mesmo foi fazer curso de data science, agora está fazendo uma pós na Mauá e está já preparando mais uma competência, fez Lean, fez uma série de coisas. Essas competências vão fazendo parte do profissional que nós imaginávamos, era o profissional do futuro, e eu diria que agora é o profissional do presente, porque é o cara que tem que estar preparado para diversas oportunidades de trabalho, não exatamente de emprego, né? Então, acho que essa transformação ela foi acelerada. Então, a gente vê realmente muita gente buscando educação, buscando novas competências, formação, para se manter muito bem no mercado de trabalho, seja empregável ou como, digamos assim, apto para desenvolvimento de projetos on demand. Eu acho que pode ser o futuro aí. Então, eu acho que isso foi acelerado durante a pandemia e vai continuar. Eu acho que é uma coisa que vem para ficar, já faz parte, se a gente pode chamar assim, né? Muita gente já não gosta mais de ouvir esse nome, mas do novo normal. Então, acho que já faz parte, né, do novo normal. E eu acho que o que a pandemia acelerou foram as facilidades de acesso a isso. Então, muitas empresas, eu imagino que o Mackenzie deva ter feito muita coisa, ou seja, eles se prepararam para oferecer isso, né? Então, o que eu acho ainda, e aí me permita, eu até lançando mão aí das ideias de transformação digital, Rinaldo, não sei como está o Mackenzie nessa área. Eu acho que ainda as universidades elas estão, no meu ponto de vista, e não posso estar errado, carecendo um pouquinho de trazer os seus formados, né, mais para próximo, para ter também continuidade com eles, né? Seja aí através de aplicativos, fóruns, etc., que estimulem que eles continuem se educando através daquela universidade onde eles se formaram. É claro que eles não vão ficar só ali, né? Óbvio, eles vão procurar também outras opções, mas eu acho que é sempre uma conexão importante ele segurar, ele manter essa raiz e continuar se educando ali com a inovação que a universidade dele está trazendo. Você tem sempre um orgulho daquele lugar que você se formou, né? Então, a sua graduação é muito importante, né? Foi ali que nós começamos as primeiras grandes farras, né? A gente enchia a cara lá no Buim, por exemplo, no meu caso da FAP, aí ia visitar a turma do Mackenzie, ali você cria raízes, né? E cria amigos, etc. Mas você cria uma relação muito forte com a universidade que você se formou. Então, acho que falta um pouquinho dessa conexão continuada com as pessoas dessa forma. A gente tem. Eu estudei uma etapa para a minha vida lá no INSEAD. O INSEAD mantém bem isso. Acho que tem um portal, a gente tem um e-mail do INSEAD, é muita comunicação, o aplicativo, etc. Então, a gente está sempre sendo informado, né? Então, acho que isso é legal. Acho que é uma conexão importante. Desculpe desviar tanto o assunto assim, mas o que eu acho é que a pandemia acelerou tudo isso, entendeu? Ailton, excelente, acho fantástico a contribuição que você fez aqui para nós, dando esse overview, essa sua opinião. Eu até tomo a liberdade também para compartilhar uma informação contigo e com os outros participantes, que
nós temos uma frase dentro do Mackenzie que é uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Eu acho. Então, nós temos, para ter uma ideia, o Fernando mencionou o Paulo Kakinoff, ele é um mackenzista, né? E ele é um mackenzista apaixonado. Sempre, quando pode, ele compartilha a história da sua vida para os alunos do Mackenzie. Então, o Mackenzie, ele tenta, por ações diversas, se aproximar com o seu público mackenzista, né? Que nós não temos ex-alunos, nós temos aí antigos alunos. Então, nós temos esse desafio, e eu acho que o Mackenzie é uma das poucas universidades do Brasil, Ailton, que consegue gerar essa paixão por aqueles que se formam no Mackenzie. Então, mas eu acho, obrigado pela sua provocação, mas realmente isso, nas demais universidades, eu acredito que deve ser um desafio, mas para o Mackenzie nós estamos aqui cobertos pelo espírito mackenzista, viu? Muito E, legal. Bom, agradeço vira sua uma fala, irmandade. agradeço. Oi, perdão? Vira uma É, irmandade, né? Com certeza. Só para corroborar a fala do Rinaldo, Ailton, aqui no chat temos várias manifestações. Não temos ex-alunos, para sempre maquenzistas. Não vejo a hora de voltar. Uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie. Então, o pessoal está aqui no chat só para corroborar aí a fala do Rinaldo. Legal, legal, bacana. E eu queria agora passar a palavra para Milena e já aproveitar fazendo um questionamento, perguntando para Milena, Milena, pela sua experiência, pela cadeira a qual você senta hoje, né, de uma grande representatividade no Brasil, na Oracle, com os desafios impostos aí por esse novo cenário que vivemos, como é que você enxerga essa relação pandemia versus empregabilidade? Perfeito. Primeiro, boa noite, muito obrigada pelo Boa convite, um noite. prazer a gente aqui da Oracle estar presente com vocês e trazer um pouquinho das nossas experiências. E peço desculpas, nesse momento aí de pandemia, eu também caí no meio do evento, então quando a Dani me chamou, eu estava fora. A gente está aí com esse momento de internet, que também faz parte das nossas vidas, e a gente aprendendo a lidar com isso, né? Normalmente nos momentos de reuniões mais importantes, a gente acaba acontecendo alguma coisa. Vou contar para vocês, então, eu vi também que tem uma pergunta no chat em relação a uma pergunta da Dani sobre se a gente tem na Oracle, só fazer esse parênteses, se a gente tem na Oracle também algum programa relacionado para pessoas com mais experiência, sim, além do Geno, além do programa One, a gente também tem esse programa de diversidade, para pessoas com mais experiências. A gente está tendo uma turma agora, está começando agora, né, Dani? Está começando agora, eu ia justamente, também eu estava lendo as perguntas no chat, essa pergunta é ótima, porque a gente está lançando esse programa, que é uma grande iniciativa, então pode me mandar currículos, quem quiser no ser Rinaldo, depois se quiser colocar o meu e-mail, ou meu link do LinkedIn, por favor, porque a gente está começando justo agora com essa iniciativa. Mas vamos, desculpa, Milena, te interrompi. Imagina, não, queremos todos os públicos aí. E falando um pouquinho de empregabilidade nesse mundo, eu vou unir um pouco de tudo que a gente falou. Concordo com o plano de carreira, com a pessoa fazendo a sua carreira, mas eu acho que eu trago um ponto aqui até para a gente conversar um pouco mais em relação hoje, olhando para o futuro, e essas pessoas também buscando propósito nas empresas. Eu acho que também tem tanto o lance de propósito, o que a gente busca em cada empresa, e aí eu trago um cuidado que a pandemia tem despertado nos nossos olhos, que é o cuidado com o funcionário. Nós não estávamos também preparados para, da noite para o dia, viver esse novo normal, e mesmo por ser uma empresa de tecnologia, onde as pessoas podiam pegar o seu computador e trabalhar de casa, existia sempre uma flexibilidade por trabalhar em casa, mas não estávamos 100% preparados. E a gente foi percebendo, como o Ailton colocou, como a gente adaptar programas, como a gente adaptar eventos, como a gente adaptar muitas interações com o funcionário nesse mundo virtual em que as pessoas estão cansadas. A gente fala, entram num Zoom, entram num Meet, não é isso que as pessoas querem mais hoje. Então, como a gente traz novidades também para esse mundo virtual, mas um ponto que é muito cultura da Oracle é como a gente olhar para esse funcionário, como a gente cuidar desse funcionário na sua parte física, na sua parte emocional e na sua parte mental. E aí, junto com a pandemia, a gente
tanto no Brasil como todos os países da América Latina, a gente começou a criar programas de well-being, programas de cuidado com as pessoas. Então, além do pensar no desenvolvimento, pensar na carreira, pensar no crescimento desse funcionário, a gente traz hoje um pilar muito importante do cuidado dessa pessoa, o que a gente, como a gente abraça essa pessoa no todo. Então, falando de carreira, mas no mesmo patamar, a gente falando da saúde mental dessa pessoa, dessa saúde física, e aí eu posso trazer alguns exemplos. Então, a gente, reuniões um pouco mais curtas, a gente tem incentivado o nosso board, os nossos gestores, será que tudo precisa ser uma reunião via Zoom, ou será que eu posso fazer uma ligação? Como eu incentivo que as pessoas também descansem nesse momento, como que eu incentivo que essas pessoas possam não provar todo o tempo que eu estou trabalhando, porque você em casa, você também acaba tendo outras funções. Então, como eu respeito aquela funcionária que está sozinha, que é mãe ou que é pai e não tem alguém que auxilie. Então, eu acho que trouxe muito para a gente esse olhar no futuro e um olhar também para a pessoa. E a gente costuma dizer muito na Oracle que o futuro ele não vai ser mais B2B, B2C, ele é P2P, ele é people para people. Então, pessoa para pessoa. E aí, cada vez mais, a gente tem olhado para isso para o futuro. Porque é o nosso coração, e é um pouco do que a gente há 3 anos vem fazendo na hora, com uma cultura focada em pessoas, e aí a gente consegue fazer todas as outras derivações. Então, é um pouco unindo aí, acrescentando o ingrediente a mais na nossa conversa, é esse olhar para esses pilares de saúde mental, física e emocional dessas pessoas no futuro. Excelente, Milena, muito obrigado. Uma visão extraordinária e muito enriquecedora para nós. Realmente a gente percebe o quanto a Oracle e vocês que têm liderado essas ações têm se preocupado com pessoas, né? Ontem mesmo no nosso bate-papo, um dos palestrantes mencionou que não são funcionários. Quando ela enxerga o quadro de funcionários dela, ela enxerga famílias, né? Ou seja, são pessoas que estão ali. Então, acho que é isso que as empresas elas estão tendo essa transformação desse pensamento nas empresas, né? Estão mudando. A pessoa não é só aquele crachazinho, né? Ela é realmente um ser humano, tem família. Então, isso é muito bacana. E muito obrigado, Milena. Eu já recebi aqui algumas perguntas e antes de iniciá-las, eu queria devolver aqui para o Fernando e aproveitar fazendo uma pergunta para ele. Fernando, nós sabemos aí que algumas empresas, a sua grande maioria por conta da pandemia, começaram a usar o processo de recrutamento e seleção tudo de uma forma virtual, né? Então, aqui usando aí o Skype, enfim, outras ferramentas. Eu queria saber de você se a técnica de seleção ela mudou. Como é que hoje, se você tem alguma dica, alguma coisa a corroborar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, pela sua expertise, como é que hoje esse processo de seleção, como que as pessoas precisam se preparar para isso, para essa nova dinâmica de uma entrevista online? Acho que tem dois públicos aí, né? Primeiro, quando você pega empresas como a Robert Half, né, de recrutamento e seleção, fazer a entrevista por vídeo acontecia antes da pandemia. A diferença é que antes era uma determinada porcentagem, talvez 15, 20% dos casos, mesmo em cidades como São Paulo, pelo trânsito, às vezes você tem uma questão regional, né, uma questão física, distância física, impossibilidade, mas em São Paulo a gente já viu isso acontecer pela questão do trânsito. Obviamente, com o evento da pandemia, isso virou 100% num determinado momento. E, na verdade, quando a gente olha ao redor do mundo, existem alguns países da Ásia que a vida, entre aspas, já é mais normal, em que as taxas de contágio do vírus são muito baixas e o mundo voltou um pouco à normalidade. E aí as entrevistas elas permanecem para empresas de recrutamento e seleção como a Robert numa frequência muito alta por vídeo. Ficou cômodo, funcionou e continua sendo assim.
Agora, quando a gente olha a ponta do nosso cliente, isso não seguiu a mesma lógica. Mesmo durante a pandemia, algumas empresas, primeiro que, com o perdão da comparação esdrúxula e do exagero, eu só faço isso da vida. Quando você pega o exemplo da Daniela e da Milena como recursos humanos, recrutamento e seleção é um subsistema dentro da área de recursos humanos, né? Então, eles têm outras responsabilidades. Como eu só faço isso da vida, eu faço com uma determinada frequência. Recursos humanos faz com uma frequência menor que a minha, mas ainda elevada. O Ailton não faz com a mesma frequência, e nem deve, que não é o principal papel dele, né? Então, a gente viu, mesmo durante a pandemia, algumas empresas que continuaram operando, Plantas Fabris, por exemplo, em que o último requisitante, que tem um pouco menos de familiaridade, ainda solicitando a entrevista presencial quando foi possível. Quando a gente vai para a Ásia, eu volto de novo lá na história da Ásia, 80% dos clientes têm pedido eventos presenciais. Na época da pandemia foi 0, né? Então, tanto visitas comerciais da gente indo apresentar o nosso produto, como entrevistas com candidatos. Isso mudou bastante. Eu acho que, agora, depois dessa volta toda, respondendo a tua pergunta, eu acho que participar de uma entrevista, seja ela presencial ou virtual, conceitualmente, ela não muda muito. Quando você vai para uma entrevista presencial, a gente pede para não exagerar, não tomar um banho de perfume, né? Tomar cuidado com a roupa que você vai usar, entendendo o ambiente da empresa em que você está sendo entrevistado, não chegar atrasado, quando cumprimentar a pessoa, preferencialmente com um aperto de mão firme, coisas, olhar no olho, né? Quando você está falando alguma coisa, sentar de uma maneira adequada à mesa. E quando você vai para a entrevista por vídeo, proporcionalmente é a mesma história, né? Procurar fazer num local em que você tenha uma conexão estável, o mais estável possível. Se você tiver problema de conexão, você já avisa quando está começando, dando a possibilidade de fazer por telefone. Você tem que estar bem vestido, né? Evitar imagens de fundo perigosas, né? Circulação atrás, a gente viu várias histórias acontecendo aí. Então, um fundo mais neutro, de repente se fechar num cômodo da casa, se preparar para isso, se conectar dentro do horário, dar o tempo adequado para isso, prestar atenção, não é aqui, eu estou falando com você, respondendo o WhatsApp e olhando meus e-mails. Acho que as boas práticas, elas não mudam muito. Conceitualmente, não acho que muda tanto assim. Você tem que se dedicar e se preparar para uma entrevista em vídeo tão bem quanto uma entrevista presencial. Excelente. Obrigado, Fernando, por compartilhar conosco essas dicas. Com certeza, vindo de uma pessoa que é referência para nós no assunto, nos traz muito conforto. Rinaldo, Pois não, Daniela. eu queria também, o que o Fernando falou, a última parte do Fernando é chave, porque isso não muda de entrevista presencial a entrevista online, por Zoom, ou seja, se prepare para a entrevista, estude, se prepare sobre o que você está indo fazer uma entrevista numa empresa de manufatura, finanças, não sei, quais são as soluções, tecnologia, quais são as soluções, se prepare, porque parece brincadeira, mas nós, no nosso dia a dia de fazer entrevista, eu já tive muitos candidatos que chegam para a entrevista e não sabem o que a Oracle faz, não sabe, eu vim aqui porque me chamaram. Gente, isso já é 10 pontos negativos. Se preparem, estudem. Então, isso é uma dica que eu posso deixar também para o pessoal que vai fazer a entrevista. Acho que às vezes as pessoas ficam procurando respostas mágicas, né? O que eu preciso fazer para me qualificar? Como é que eu consigo um emprego melhor? Mas como a Daniela bem colocou, tem gaps tão grandes no que é básico, que às vezes fazendo o básico você já sai alguns passos na frente. Então, acho que muito bem colocado aí pela Daniela. As pessoas não se preparam para as entrevistas, as pessoas não têm perguntas para fazer, às vezes, acho isso pobre também, né?
Porque a empresa está te entrevistando, mas você devia entrevistar a empresa do mesmo jeito. Casamento é quando os dois se gostam, né? Se um só gostar do outro e o outro não gostar do um, fica complicado. E depois que você chegar na empresa, que você vai querer descobrir algumas coisas, também não é muito aconselhável, né? Carreira é um negócio complicado e normalmente a pessoa física sofre mais do que a pessoa jurídica. Se me permite aí, até pegando esse gancho da Daniela, até para criar empatia. Listas com algumas visões semelhantes, outras complementares. Eu acho que a gente está caminhando muito bem. Tenho recebido algumas perguntas aqui e a gente percebe o quanto esse assunto e, enfim, da empregabilidade, da capacitação, da educação executiva, como isso, a transformação digital muito bem abordada pelo Ailton, são temas que estão na mente das pessoas, são questões que as pessoas têm, às vezes até muitas das vezes insegurança das pessoas em, em buscar algo para sua carreira, porque realmente, como o Fernando abordou, né, e isso onde ele defendeu, que eu achei muito muito bacana, que a pessoa ela é responsável pela sua carreira. Então aquela pessoa que realmente quer subir os degraus da sua escada, ela precisa fazer um planejamento da sua carreira, buscar uma capacitação, buscar uma educação continuada e se preparar para um dia. Pode ser que fique sentado numa cadeira de CEO por 20 anos, aí que seja um mérito da pessoa e que ela realmente tenha capacidade para isso, né? Mas eu queria realmente agradecer a participação de todos por essa conversa e deixa eu pegar no chat aqui que tem mais uma perguntinha. Só um minuto. A gente percebe a manifestação de todos, uma manifestação realmente de todos que estão gostando da nossa conversa. Milena, deixa eu aproveitar aqui uma pergunta que chegou para nós aqui. Qual é a sua perspectiva e qual é o seu posicionamento referente à educação continuada dos colaboradores da Oracle, de pessoas como um todo, na sua experiência como RH, para os próximos anos? Qual a importância disso para que as pessoas possam dar sequência nas suas carreiras? A Oracle, a gente costuma dizer que ela investe o tempo todo no desenvolvimento dos funcionários. A gente tem um subsídio anual que a gente oferece para essa educação continuada, para uma pós-graduação, estando sempre alinhada com o plano de desenvolvimento dessa pessoa. Então, cada vez mais a gente acredita que uma educação continuada, um curso de pós-graduação, uma especialização, ela faz parte do desenvolvimento das pessoas. E a gente incentiva, sim, que as pessoas busquem por isso. Então, existe dentro da Oracle como um benefício, uma verba destinada para isso, de acordo, lógico, com critérios que a empresa tem, mas focado no plano de desenvolvimento de cada um também. Então, a gente cada vez mais incentiva e acredita que um bom profissional, ele vai ter que estar preparado, porque quando surge a vaga, você tem a oportunidade, mas se você não estiver preparado para aquela vaga, nada vai adiantar. Então, esse é o nosso grande lema, grande incentivo, e cada vez mais, desde o primeiro momento que ele pisa e ele faz o onboarding na Oracle, a gente fala disso e incentiva esse auxílio que a gente chama de auxílio educação. Excelente. Posso só complementar uma opinião, na verdade, complementar o que a Milena falou, Rinaldo, e tentando trazer para o mercado a nossa realidade, vai. Quando você pega um profissional recém-formado,
você não tem experiência profissional nenhuma. Então, você vai olhar a formação acadêmica, é o que te resta, né? Se ele não tiver experiência profissional nenhuma, você vai para a formação acadêmica. Se você pegar um presidente de uma empresa de grande porte, talvez você não saiba nem em que faculdade ele se formou, é fato. Mas a questão é, para que ele ocupe a posição, ele precisa se capacitar. Senão, o Ailton usou bem o exemplo do filho dele. Quando ele se formou, não existia a indústria 4.0, ele não estudou Lean. Se ele não estudar isso, ele não ocupa a cadeira que ele está hoje. Então, a experiência profissional é o que eu posso procurar no currículo. Porque eu vou contratar um controller, eu quero alguém que seja controller. Meu cliente me pede, eu quero um controller, mas que já seja um controller. Legal. Mas para ele ser um controller hoje, se ele não trouxer junto com ele a capacitação acadêmica, técnica, com qualquer tipo de educação que ele busque, ele não está na cadeira hoje. Então, acho que isso é importante, porque às vezes fica a impressão de que a gente só olha para a experiência profissional, né? Mas o que te sustenta ali é a capacitação. E tem uma outra coisa que eu acho que traduz muito essa necessidade do aprendizado contínuo, que é uma frase que eu uso a todo momento. O Fernando de 2020 não serve para 2021. Se acostuma com a ideia. Se você lutar contra isso, você está dando cabeçada na parede. Todos precisamos evoluir a todo dia. Você não precisa evoluir monstruosamente de uma semana para outra. Mas se você não evoluir gradativa e periodicamente, você fica obsoleto. Assim como o carro, a máquina de lavar, a geladeira, nós também ficamos. Então, acho que essa é a grande questão, né? E, no fundo, é a educação continuada que vai mudando você aí, o teu ano de fabricação. Excelente, Fernando. Adorei essa frase, adorei. Vamos usar, Muito bom. Fernando. Perfeito. E acho que é bem legal, porque os jovens que saem sem muito até usar esse benefício que a gente tem que mostrar para eles que o quanto a empresa também e o quanto eles têm que enxergar o mercado, ver onde eles querem sentar e como eles vão estar sendo preparados para isso. Então, assim, e aí eu acho que é o grande papel da universidade, das nossas parcerias, de como preparar essas pessoas para esses cargos que, de repente, no futuro vai ser tudo diferente. O que existe hoje, meu filho de 5 anos, daqui a pouco ele não vai mais passar por isso. Então, eu acho que é bem por aí. Gostei bastante. Nós recebemos uma pergunta aqui, eu queria fazê-la para a Daniela. Daniela, no momento em que você vai entrevistar um candidato, conversar com uma pessoa que vai sentar numa cadeira importante, qual o peso que você, no seu olhar, você dá à educação executiva e à formação acadêmica que essa pessoa teve? Muito. Eu acho que a gente tem que ter, obviamente, um equilíbrio, mas formação acadêmica, extensões, ver quantos cursos técnicos a pessoa fez, o idioma inglês. Eu sei que eu estou falando por uma multinacional, né, empresa americana, mas o inglês também. Eu tenho dois candidatos, dois currículos, com o mesmo tempo de experiência, com o mesmo, mais ou menos o mesmo perfil técnico. Se eu ver que uma pessoa fala inglês e a outra não, a gente vai dar preferência também para o conhecimento de idiomas. Então, com certeza, eu diria 50% de uma avaliação, logicamente, é olhando o currículo e vendo qual é a formação, qual é a educação dessa pessoa e se ela continuou também depois, continuou fazendo outros cursos e outras especializações, MBAs, isso sim é muito importante. Mas também a experiência profissional também é um peso muito grande. E você vai me perguntar, mas alguém que está começando a carreira, você não tem uma experiência profissional, né? Você não tem 10 anos de experiência. Mas aí a gente olha o potencial. Durante a entrevista, tem certas perguntas que a gente pode fazer, de falar sobre um case, onde a gente vê, onde a gente enxerga o potencial da pessoa e dependendo disso, a gente coloca também na balança. Mas sim, os cursos e as extensões são muito importantes. Conhecimentos. Muito obrigado, Daniela. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Nós recebemos uma pergunta
Ailton, uma pergunta que eu queria fazer para você, que nós recebemos, deixa eu identificá-la aqui. Compartilha com a gente sua visão de qual foi a lição que essa pandemia deixou para o mercado de TI. Eu acho que a lição é assim, eu costumo até fazer uma analogia com antigas grandes crises, né? Eu acho que a pandemia foi uma crise de um porte que nós não esperávamos. Então, a gente sempre tem que estar, imaginar que coisas inesperadas de grande porte podem acontecer, né? Pelo positivo ou pelo negativo. Muitas mudanças, o mundo sofreu mudanças com crises e até com acidentes grandes, né? Citando lá o 11 de setembro, coisas desse tipo. Então, você tem que esperar pelo inesperado, isso é uma coisa. A grande lição foi a rapidez com que a gente consegue se adaptar, se transformar, para conseguir resolver os problemas e, como diz um amigo meu, conseguir sair do outro lado. Agora, para você fazer isso, você precisa priorizar. Então, não adianta querer fazer um Big Bang da sua transformação, e sim procurar priorizar aquelas ações o mais rápido possível que vão te fazer, primeiro, sobreviver, segundo, conseguir avançar, né? Conseguir continuar, e terceiro, voltando àquela frase daquele amigo meu, sair do outro lado muito melhor, né? Com essa experiência realmente incorporada. Porque com essa experiência incorporada, é aí que você vai conseguir se transformar o seu ambiente, ajudar essa transformação, para que outra crise desse porte não te pegue. E é o que aconteceu no mundo no passado. Sempre você teve que aprender aquela lição para que aquele grande evento não te pegue novamente. Você pode ser pego por outro, mas para aquele tipo você está preparado. Então, essas lições, elas nunca podem ser esquecidas. Então, elas têm que ser incorporadas, e elas, obviamente, fizeram crescer, fizeram o mundo mudar, e agora nós temos a oportunidade, é sempre a oportunidade de mudar para melhor, né? Então, é aquela história da crise, é sinônimo de oportunidade, sim, porque você vai sempre ter ou conquistar coisas novas até no meio dessa crise, ou a oportunidade de ser melhor quando ela acabar, né? Então, essa é a grande lição que nós aprendemos. Essa não nos pega novamente. Pode ser que uma outra grande, mais uma vez, possa nos pegar de surpresa, mas como essa a gente não sofre mais, né? Mas exemplos como essa, nós já estaremos preparados. Então, muitas crises possam surgir, nós já estaremos preparados, né? Então, é isso que eu acho que foi a grande lição aí da pandemia. Nós melhoramos muito, como ser humano e como profissionais. Obrigado, Ailton. Muito obrigado. Posso dar um palpite? Desculpa, não, por favor, não. Não. Eu só acrescentaria também, eu acho que é o lance do fail fast, né? A gente errar e reaprender. E também eu acrescentaria que nesse momento que a gente aprendeu muito, mesmo estando cada um nas suas casas, que as conexões, elas são mais intensas. As pessoas, elas estão mais próximas, elas estão trocando mais, elas estão interagindo mais. Então, essa questão, e que a gente continue fazendo isso, o que eu sinto é que as pessoas estão mais abertas para poder trocar, para poder adicionar na vida, nos benchmarks. Então, que a gente não fazia, às vezes, presencialmente tanto, esse mundo online, esse mundo virtual tem possibilitado a gente também fazer mais, e que a gente faça mais isso. Então, eu acho que fica de uma forma até mais fácil, mais tranquila. Então, a gente tem trocado mais. Eu acho que as conexões, elas estão sendo mais profundas, elas são mais genuínas, sabe, sem grandes interesses, de trocar para a gente melhorar alguma coisa. Então, eu acrescentaria isso também. E eu, talvez, tentando conectar três ideias aí.
Você tem, esqueci o nome do autor, mas quando você pega a teoria do cisne negro, chamados eventos totalmente imprevisíveis no mundo, né? Então, eles sempre vão existir, aconteceram e vão continuar acontecendo. É impossível prever um 11 de setembro, uma pandemia. Isso não tem dado estatístico, você não vê nada no passado igual, de vez em quando acontece, é aleatório. Por outro lado, você pega um cara como o Jeff Bezos, que no livro dele é um cara superdotado, em 1995, 96, tentando fazer uma projeção de quanto a Amazon faturaria em 2000, ele errou, mas ele errou tão feio que ele não tem nem coragem de falar o número que ele imaginou. E aí você pega uma terceira ideia, eu vou juntar isso tudo, acho. O CEO do Yum Group, ele tem uma teoria que ele fala, no começo, quando existiu a cisão da Pepsi, o Yum foi criado, a gente crescia demais. Mas chegou uma hora que o crescimento ele passou a ser vegetativo. E se eu fosse para o conselho de administração fazer uma apresentação dizendo que eu ia crescer o mesmo que o crescimento populacional ou a economia, ninguém ia querer comprar ação da empresa. Então, eu passei a me fazer a pergunta, por que eu não posso crescer o dobro ou o triplo? E daí, para mim, é que sai o grande aprendizado dessa história. Coisas que a gente fazia e parou de fazer e foi possível. Por exemplo, todo mundo trabalhar de casa. Pois isso era impensado, não, imagina. Vou pegar o pessoal da folha de pagamento, da controladoria e tirar isso de dentro do escritório e levar para casa das pessoas, vai vazar informação de jeito nenhum. Precisou vir uma pandemia para a gente quebrar um paradigma. E se a gente fizesse o exercício ao contrário daqui por diante, né? Coisas que eu deixo de fazer simplesmente porque eu crio barreiras, mas que se eu fosse obrigado a fazer, eu faria. É essa a grande questão. Até que ponto você está construindo barreiras e criando paradigmas versus o que efetivamente não é possível ser feito. Essa é uma lição importante. Obrigado, Fernando. Nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria também dizer que, assim como a empresa de todos que a gente conversou aqui nessa noite, a Oracle, a Stefanini, a Robert Half, o Mackenzie, na sua história também sempre foi orientado a pessoas, né? Então, e através disso, o Mackenzie, ao longo da sua história, se fortaleceu e conseguiu provar, em cima dos seus valores, o quão importante é levar o conhecimento para as pessoas e melhorar a sociedade como um todo. Então, e dessa forma, o Mackenzie, por mais uma ação do Dr. Lourenço e da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, nós estruturamos os cursos de Educação Executiva para 2021, cursos com módulos internacionais, onde nós queremos auxiliar pessoas nas suas carreiras, queremos ser potencializadores também dessas pessoas, das carreiras e também auxiliar na questão da empregabilidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Fernando, do Ailton, da Daniela e da Milena. Olha, eu confesso que eu estou aqui com o coração apertado de encerrar esse bate-papo, porque está muito gostoso. Se a gente pudesse se alongar, nós poderíamos aí ficar algumas horas debatendo sobre o assunto, porque falar de pessoas, falar de capacitação, de educação continuada, de tendências, das visões estratégicas, eu acho que isso enriquece muito, gera conhecimento, né, e proporciona a todos para que todos possam refletir e possam ficar aí digerindo e pensando como realmente eu posso garantir que minha carreira e a minha empregabilidade através da capacitação ela consiga ser sustentável. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Lourenço, para que ele também possa fazer o encerramento e os agradecimentos finais. Uma boa noite. Obrigado, Rinaldo. Finalmente, então, gostaria mais uma vez, em nome da Universidade Presbiteriana Mackenzie, agradecer a todos e todas aqui presentes, tanto aqui dentro da nossa Zoom Web Conference, como ao vivo pela retransmissão da TV Mackenzie, e fazer um agradecimento especial mais uma vez a Daniela, a Milena, a Ailton e a Fernando, que abrilhantaram nossa noite com essa conversa tão gostosa que estávamos aqui acompanhando, eu e todos os demais aqui presentes, maravilhados em lições para a vida que sairemos aqui dessa noite. Então, gostaria
do fundo do coração, em nome da nossa universidade, agradecê-los mais uma vez pelo tempo, que é tão precioso, e também pelas palavras, né, que nos tocaram tão profundamente, e que tenho certeza que vai servir de lições para a minha carreira, para a carreira de todos que estavam aqui, foram aprendizados para todos, e mais uma vez, portanto, gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Também desejar, já que estamos agora no finzinho de ano, um Feliz Natal, um ano novo, acredito, de muita saúde para todos nós. Esperamos ansiosamente pela chegada da vacina para que possamos voltar à normalidade. Que Deus os abençoe com muita saúde a vocês e toda a família. E, mais uma vez, deixo o convite para que, tão logo seja possível, tomarmos um café, batermos um papo aqui no nosso campus, venham nos visitar, conhecer o campus que ainda não conhece, quem já conhece, matar um pouco das saudades. Eu sei que tem muitos alunos aqui no chat se manifestando, professores também da instituição se manifestando da saudade de estar no campus, de estar no presencial. Vocês falaram também do olho no olho aqui, das entrevistas e da dificuldade de levar algumas coisas para o meio digital. Estamos ansiosos por isso também. Mas, enfim, essa palavra final de gratidão, mais uma vez, pela presença, pela disponibilidade, pelas palavras, por esse bate-papo leve e, ao mesmo tempo, tão profundo que tivemos aqui na noite de hoje. Mais uma vez, Daniela, Milena, Ailton e Fernando, e uma boa noite. Obrigado, Lourenço. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado.